Aqui é a Sam e agora vamos encarar as feras. Coração de Aço, escrito por Brandon Sanderson. Essa história é muito similar a histórias em quadrinhos. Existe essa luzinha aqui no céu que ninguém sabe se é um satélite, se é uma lua, se é natural, se é artificial. O fato é que quando surgiu isso aqui no céu, pessoas comuns começaram a ganhar superpoderes. Mas ao contrário do que se esperava, quando estas pessoas ganham superpoderes, no lugar de ajudar a humanidade, eles começam a escrotizar a humanidade. Estes super seres ficaram conhecidos como épicos. Alguns épicos têm poderes menores, não são tão poderosos assim, ou mesmo com grandes poderes eles são um pouco frágeis, eles morrem com facilidade. Então as vantagens que eles conseguem é uma vantagem mediana. Ainda assim é melhor do que ser um ser humano sem poder nenhum. Um épico como o Coração de Aço, que é o que dá título a este livro, aparece, ele é praticamente indestrutível e ele é super poderoso. Então ele se torna um ditador. Ele toma conta não da humanidade. Nessa história aqui fica bem claro que cada épico super poderoso tem cidades, então eles têm os seus próprios territórios e ele faz o que ele quer no próprio território dele. O protagonista dessa história é o David. Ele também é o narrador, então é tudo narrado em primeira pessoa. E a grande motivação do David é se vingar do Coração de Aço por ter matado o pai dele. E não, isso não é um spoiler. Aliás, esse é o prólogo do livro. Existe esse questionamento que eu achei até interessante logo no começo da história. Eu pensei nessa relação do ser humano com o poder, se existe um corrompimento por causa do poder ou não. Eu achei, bem, interessante, assim, é uma metáfora para se trabalhar, é uma ideia para se desenvolver. Histórias em quadrinhos sempre pegam alguma coisa, algum conceito, alguma ideia e subverte, promove toda uma reflexão a respeito daquilo. E eu pensei, essa vai ser a reflexão desse livro. Então começa a saga de David. Quem matou o pai do David foi o Coração de Aço, quando o David ainda tinha 8 anos de idade. E desde aquele momento na vida dele, ele tem como meta corporativa se vingar do Coração de Aço. E obviamente a única forma de vingança na qual ele conseguiu pensar é matar o Coração de Aço. Então tudo começa a se desenrolar ao redor disso. Todas as ações do David, tudo que ele busca na vida é descobrir como matar o Coração de Aço e matar o Coração de Aço. Neste universo aqui existem os Executores, por isso que ele é o livro 1 da saga Executores. Quem são os Executores? O David os descreve muito diretamente como assassinos de épicos, e é isso que eles fazem. E aí quando ele entra no grupinho, ele já entra com esse papinho de não, temos que promover uma mudança na sociedade. Caramba, se você tá matando o épico para promover uma mudança na sociedade, você não é apenas um assassino de épico, você é outra coisa. Interessante é que ao longo da história, a forma como eles armam todas as coisas que acontecem, eu não vou dizer o que para não estragar as surpresas do livro, mas a sensação que eu tinha é tudo uma forma de manipulação do status quo. E uma forma de manipulação do status quo muito parecida com o ataque terrorista. Na verdade, é total ataque terrorista. Em alguns momentos eu estava lendo essa história e falando, esses caras são os terroristas. Nos momentos os personagens até falam que a cidade que o Coração de Aço tiranizou é uma das poucas que tem trabalho, que tem luz elétrica, que tem alimento, que tem assim uma sociedade bem estruturada, que você pode viver tranquilamente. E eventualmente algum épico maluco vai lá e mata uma pessoa aleatoriamente, mas essa já é a sociedade que a gente vive. Eu lendo esse livro pensando, cara, eu já vivo assim, tipo, a minha cidade tem luz elétrica, eu tenho emprego, você tem uma estrutura, né, uma sociedade estruturada, e de vez em quando aparece um filho da puta e mata alguém. De acordo com os jornais do nosso mundo real, acho que mata até mais gente do que os épicos matam nesse livro. E tem uma hora que o David explica, assim, que ele teve que trabalhar quando criança, né? Trabalho infantil. Nossa, eu tô chocada. E aí ele começa, mas eu era órfão, e aí trabalhava numa fábrica, e recebia comida, abrigo, educação, ia pra escola. Falei, tá muito melhor do que criança infantil que vive nesse nosso mundo que supostamente não é uma distopia, que trabalha muito, não recebe o suficiente para ter o que comer direito e ainda por cima não
não vai pra escola, até mesmo quando eu penso assim nos meus próprios empregos, com curso superior completo, falando 2 idiomas, muitas vezes o meu salário não fechava o mês, não é suficiente para pagar o aluguel, o transporte, a alimentação e ainda sobrar um para cerveja. Eu quase desejei que a minha realidade fosse essa distopia. Porque esse mundo terrível que ele descreve me pareceu até ligeiramente melhor do que a realidade que eu vivo. Mas tudo bem. Então o David finalmente consegue entrar para os executores, que faz parte do planejamento cuidadoso dele. E ele consegue convencer todo mundo, jogar uma conversa, para que o próximo alvo seja o Coração de Aço. E aí começa a rolar os ataques terroristas deles para conseguir alcançar esse objetivo. E assim, tudo que eu falei até agora, eu não sei se vocês estão conseguindo sacar, mas pode ser o tipo de coisa que não vai incomodar um leitor. Você tá lendo uma obra de ficção, você abstrai. Sabe, o legal são as sequências de ação que são interessantes aqui e me lembram bem mesmo esses filmes de ação do tipo Transformers. Você coloca um fundo verde e manda ver. E as sequências de ação são, assim, super movimentadas, cheias de tiroteio, é tensão, é perseguição, é corrida. Quem gosta disso vai adorar esse livro. Eu acho que pela minha forma de me expressar já dá pra ver que eu não fui convertida numa grande fã. E ao longo da explicação acho que ficou bem claro os motivos pelo qual eu não caí de amores por essa história. Porque qualidades que algumas pessoas apreciariam, para outras pode não ser uma grande vantagem, pode não interessar tanto assim. Pelo menos a mim não me tocou tanto. Eu gosto de histórias que têm camadas. Que por cima tá acontecendo alguma coisa, no entre linhas tá rolando um outro esquema ainda maior, mais maluco, com mind blow, com plot twists, com coisas mais interessantes. Tem um plot twist aqui, e são até plot twists bem razoáveis, você fica meio, nossa, mas outros plot twists eu fiquei, puta, já tava esperando. Não, teve coisa que eu pensei, olha, espero que seja isso mesmo, porque se for o que eu estou imaginando vai ser uma bosta. E aí era o que eu tava imaginando. E outra coisa que me incomodou muito, e aí a gente já entra naquela história de feminismo, né? Chama do que você quiser, mas é a representação dos personagens femininos na história. A mocinha, né? A menina já entra, assim, o primeiro capítulo que ela aparece, ela já entra pra ser o interesse amoroso. Os tiroteios, as perseguições começam com uma facilidade impressionante. E no meio de tudo isso tem a Megan Fox fazendo pose. E o autor até tenta deixar ela fodona, mas não consegue, porque ao mesmo tempo que ele fala, ela atira com as 2 mãos ao mesmo tempo e guarda granadas no meio do sutiã, que impressionante. Ao mesmo tempo que ele faz isso, em tudo quanto é ação que vai ter, a menina não tem iniciativa nenhuma. O livro fala que ela se chama Megan. Cara, eu fiquei chamando ela mentalmente de Megan Fox o livro inteiro. Toda vez que eu lia Megan, a minha mente já completava Fox. Na vida real, quais são as chances de uma mina gostosa nesse nível se juntar às Farcs, ir pro underground, fugindo da lei, matando épico por aí? Cara, nunca que ia acontecer. Assim, tá certo, existem exceções, vamos abstrair e vamos concordar, tá bom, a mina é gostosa, sei lá por qual problema mental dela ela resolveu se tornar uma guerrilheira terrorista e aí ela se junta com os executores. E o David, né, o protagonista, quando olha pra ela, fala, caraca, meu, que gostosa, parece que ele é o único que tá tendo essa reação. O cara olha pra ela e não consegue enxergar mais nada além da gostosice dela. E ele não consegue nem falar com a menina, ele não consegue nem dialogar com ela, ele consegue conversar com todos os outros personagens, ele consegue interagir com todos os outros personagens, até mesmo com inimigos, até mesmo com um soldado assim, inimigo que ele tá ali no meio da ação, então ele consegue ter um diálogo com os outros personagens, interagir e tudo mais. Mas com essa menina, apenas por ser a Megan Fox, ele não consegue falar com ela. E o tempo todo ele tá ofendidinho porque ele acha que ela maltrata ele. Fica naquela sofrência porque ele tá todo apaixonado por ela, e fica naquela sofrência porque acha que ela maltrata ele, e fica naquela sofrência porque ele tá desenvolvendo todo um relacionamento na cabeça dele que não existe. Me parece que o autor quis criar um personagem protagonista
com o qual os caras que têm esse nível de dificuldade de se relacionar com mulheres bonitas conseguiriam se sentir representados, conseguiriam se enxergar naquele personagem. Só que, de boa, é esse o tipo de relacionamento que uma pessoa merece? Eu não digo nem pela Megan Fox, assim, eu digo pelo próprio cara, sabe? Ele chega assim num nível de amor platônico maluco. Chega uma hora que ele chega a se referir a ela como se ele tivesse sido casado com ela, sendo que ele nunca encostou um dedo na menina. Não acontece nada e na cabeça do cara tá rolando tudo. E de uma forma como se a menina tivesse obrigação de corresponder a ele, sabe? O policial que atira nele, ele não fica se sentindo agredido da mesma forma que ele fica sentido pela menina não ficar babando atrás dele o tempo todo. Outra personagem feminina tem uma descrição ultrafodística, assim, ruiva com cabelo curtinho até o ombro, usa óculos, ela é hacker, ela tem treinamento médico, ela é tipo o oráculo do Batman, fica lá acompanhando e dando orientação para toda a equipe durante as ações terroristas deles, e ela é viciada em refrigerante. E o tempo todo ficam falando das pilhas de lata de refrigerante que ela deixa em cima da mesa, que ela fica irritada quando tá sem refrigerante. E para um universo distópico, ela até que consegue comprar bastante refrigerante, mas vamos abstrair isso, né? Ele descreve assim, aí aparece o corpo esbelto dela contra a luz. Eu falei, calma, velho, a personagem dessa mina não é físico, sabe? Ela não fica correndo pra todo lado, não tem aquele preparo físico. Consome refrigerante até. Boa parte do que ela faz na história é analítico, ela fica sentada verificando planilhas e estudando ações. E como é que uma pessoa tão sedentária, que consome tanto açúcar, consegue ser esbelta? E qual é a necessidade disso? A gente já vive num mundo em que existe Furiosa, sabe? Você com um toco no lugar do braço. Você vai ler a nova Miss Marvel, que é um puta de um sucesso atualmente nos Estados Unidos em termos de quadrinho. É uma menina comum, que não tem obrigação nenhuma de ser esbelta, de ter cabelos loiros e um olhar angelical. E eu juro por Deus, o autor usa essa expressão, olhar angelical. A gente tá vivendo numa realidade em que os personagens femininos estão andando, estão se desenvolvendo, estão saindo desses clichês. Mas parece que Brandon Sanderson não consegue sair desse estereótipo de se existe uma personagem feminina que aparece em mais de um capítulo do livro, ela tem que ser necessariamente gostosa. E, obviamente, fazer com que o protagonista fique imaginando relacionamentos platônicos de merda na cabeça dele. E você já leu esse livro ou está curioso para saber como ele termina? Me diz aqui nos comentários, me dá um joinha se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo. Muito obrigada por assistir e até a próxima!